A paz do Senhor Jesus para todos os ouvintes da Palavra de Deus. Deixar uma mensagem aqui para nós, que a mensagem, eu busco as mensagens para mim. E eu estou tendo essa oportunidade de dividir com os irmãos a mensagem que Deus fala comigo. Então, aqui no Salmo, voltando aqui ao Salmo 13, que eu fiz umas mensagens em sequência, 10, 11, 12, agora eu fui no 13. Aqui Davi, o título diz assim, ó, Davi na sua extrema tristeza recorre a Deus e confia nele. A gente sabe que Davi, na lei, ele teve um pecado de morte, ele cometeu um pecado mortal. Era para Davi ser executado. Mas, como Davi arrependeu, pediu perdão, recorreu a Deus, e Davi buscou a Deus, e Davi também tinha ali um aval com Deus, porque Davi já tinha sido ungido por Saul a rei de Israel. Davi já tinha sido ungido, e Deus o perdoou Davi, porque Davi ele clamou a Deus, porque Deus ouviu Davi na lei, porque Davi já tinha sido ungido, óleo já tinha sido derramado na sua cabeça pelo profeta Samuel, e ali Davi já tinha um acesso a Deus. E Davi clamou misericórdia, pediu perdão, mas Deus perdoou Davi, porque Deus viu que realmente Davi tinha arrependido de corpo e alma e espírito. Davi estava sendo sincero com Deus. Então, muitas das vezes, nós aconselhamos as pessoas, não, clama a Deus, mas se você não for sincero, não vai adiantar, Deus não vai te socorrer. Deus recorre ao sincero de coração. Existe a maneira de você pregar a Bíblia e você receber os bens a qual a Bíblia oferece. Você tem que estar na condição, na posição para receber de Deus as suas petições. Porque muitas das vezes não adianta só ler a palavra, e uma palavra bonita, e que é uma palavra verdadeira, mas você não é verdadeiro. Eu não sou verdadeiro. E a palavra não vai surtir efeito na nossa vida. Vamos aqui para o Salmo 13. O Salmo 13, no título, diz assim, Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim ouvir. Atenta em mim e ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porque me tem feito muitos bens. Amado, vamos observar aqui esses versículos da Bíblia, a forma em que Davi falou e a maneira que Davi se encontrava diante de Deus. E muitas das vezes nós nos encontramos nessa situação. Mas nós temos que fazer uma consulta dentro de nós. Muitas das vezes não significa que nós não pecamos, porque o mundo nos oprime. Nós enfrentamos uma opressão no mundo. Nós temos dificuldades conjugais, porque sempre tem, nós vivemos uma bênção, mas tem algumas dificuldades conjugais.
Você precisa administrar bem a sua casa, você precisa estar bem com a sua esposa. E a parte financeira, querendo sim ou não, de certa forma, ela costuma abalar um pouquinho da estrutura do relacionamento, mesmo com toda a fidelidade em que tem um cristão, ou uma mulher cristã e um homem cristão. Não é aquela coisa bizarra, mas no fundo abala um pouquinho a estrutura. Existem administrações financeiras dentro de um lar que muitas das vezes o homem não concorda, a mulher não concorda, mas é preciso ser executada. São coisas, vidas conjugais, principalmente a classe mais pobre. Ela tem que estar centrada no Senhor e saber administrar o que você ganha e saber administrar todas as suas coisas, sua vida espiritual, sua vida conjugal, seu relacionamento com a sua esposa. São coisas que nós temos que ter sabedoria em Cristo para administrar. E não adianta nós falarmos que não pecamos, que pecamos. Às vezes nós ira, às vezes nós grita. Arrepende, vai para o joelho, mas quando vê, você já gritou. Então eu fico assim observando muitos, às vezes, pastores que cometem delitos bizarros e chega muitas das vezes aqui e se põe como um santarrão. É um pecado isso. Gente, a causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. Porque entre perseguições, lutas e aflições, porque as perseguições afetam o seu trabalho, o diabo tenta parar suas fontes de você ganhar dinheiro. Satanás trabalha de uma forma terrível na vida de um homem cristão que é perseguido. O mundo vira contra você, a família vira contra você. E eu vejo que até os empregados viram contra o patrão. Até os empregados viram contra o patrão. Se o patrão está passando luta, perseguições, pelejas, os empregados viram contra ele. O patrão tem que tomar cuidado até com os empregados. Muitas das vezes você ajuda um mendigo deitado debaixo de uma ponte e não sabe você que você está ajudando o inimigo a se fortalecer contra você. Mas nós temos que fazer o bem e a responsabilidade de cuidar daquela pessoa é Deus. Faça o bem, mas a realidade é essa. Você cria cobra para te picar nos dias de hoje. Você engorda serpente para poder te picar. Você vê o cidadão numa situação difícil ou alguma coisa, você estende a mão, ajuda. Ali você está ajudando a engordar uma cobra, engordar um perseguidor. Infelizmente, na vida cristã é dessa forma. Mas vamos para a palavra aqui no capítulo 13 do Salmo. O título diz: Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. Olha como Davi falou para Deus: Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Davi falou: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Aqui Davi estava angustiado de alma. Porque o Senhor jamais esquece dos seus, daquele que clama, daquele que busca, daquele que... Por mais que ele peque, mas ele está ali insistindo sempre, todos os dias, buscando o Senhor. O Senhor não esquece. Mas Davi estava angustiado de alma e ele citou dessa forma para Deus. Para sempre, falou para Deus, até quando? Até quando te esquecerás de mim? Para sempre? Davi perguntou para Deus. Davi estava muito angustiado. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Davi sentia que Deus tinha escondido dele, o rosto dele. E eu acredito, eu creio, isso aí já estou falando de mim, não da palavra. Eu creio que em alguns momentos da nossa vida, Deus ele afasta de nós. Ele deixa nós levar umas chibatadas e umas chicotadas, mas protegendo. Ele afasta, mas ele não deixa você perecer. Igual ele fez com Jó. Jó falou com Satanás, falou: olha meu servo Jó na terra, homem que teme a Deus, abençoado. E o diabo falou: claro, tu cercaste ele de bem e abençoaste tudo que ele tem. Falou que Deus cercava Jó e abençoava tudo que Jó tinha. Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo que Jó tinha, de menos na vida de Jó.
Poupasse a vida de Jó. Deus deu uma ordem, mas botou limites em Satanás. E Satanás destruiu tudo, os bois, os bens e até os filhos de Jó. Quando se fala de Jó, a gente tem que temer para falar de Jó. Porque Jó, ele passou toda aquela peleja. Tem um momento de Jó que Jó, ele pediu a morte. Jó, em alguns momentos, mas depois ele reconheceu. E Deus disse que fez tantos males a Jó sem causa alguma. E Jó temeu a Deus. Jó perdeu tudo e Jó continuou temendo a Deus. E eu vejo nós, por muito pouco, uma palavrinha qualquer, uma ameaçazinha do diabo, gente. Eu vejo que nossa geração, nós somos muito fracos na fé. Nós somos uma miséria na fé. Somos muito miseráveis na fé. Então a gente começa a observar o que Deus fez na vida de Davi, na vida de Jó. É claro que Jó e Davi, pessoas opostas, Jó ele não cometeu mal algum. Davi cometeu delitos gravíssimos. Mas Deus o abençoou os dois. Mas Davi foi usado na Bíblia para mostrar para o pecador que se ele arrepender dos seus pecados, que o Senhor considera ele segundo o coração dele. Deus usou Davi para dar uma oportunidade para o pecador. Só que o pecador não entende que Davi é o eixo da sua oportunidade. Olha para a vida de Davi, vê o que Davi fez e vê o que Deus perdoou Davi e salvou Davi. Já teve pessoas na Bíblia que falou, tem pessoas onde eu trabalho, na rua, falou para mim, Davi foi um homem miserável, matou o cara. Que Deus é esse? Falou comigo desse jeito. Prostituiu com a mulher do cara. E vocês falam bem de Davi? Falei, meu querido, é porque você não lê a Bíblia ao todo. Você lê o texto, mas não lê o contexto. Você tem que ler o texto e o contexto. Davi se arrependeu, Davi se humilhou. Deus está usando Davi para você arrepender dos seus pecados também, que ele vai fazer com você a mesma coisa que fez com Davi. Esse é que nós temos que entender. É isso que nós temos que entender. Vamos para o 2. Até quando consultarei com a minha alma? Ele dizia para Deus que até quando ele ia consultar a Deus com a sua alma, que ele estava de corpo e alma e espírito, ele estava se abrindo com Deus. Até quando? Tendo tristeza no meu coração, cada dia. Ele estava cada dia com tristeza no seu coração. Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? E é verdade, os inimigos de Davi se exaltavam. E é verdade, eles se exaltam. Eu vejo tudo pela manhã. Pela manhã, eu deitado na minha cama, com a minha cama na beira da rua, eu escuto as palavras deles, zombando e debochando de mim. E se exaltando com coisa que é um Deus. E se exalta. Fala de dinheiro, do grosso, do dinheiro que vai entrar para eles. Um bando de cego, pobre e nu, que trocou a eternidade no céu pelos misérias dinheiro para ir queimar de eternidade a eternidade no lago de fogo. Espero que eles voltem para o Senhor e se arrependam dos seus projetos, porque os projetos deles só podem ser executados se o Senhor no céu assim o permitir. Então eu observo a mesma coisa de Davi, eles se exaltam nas suas maldades contra o justo. Davi dizia aqui, ó, até quando se exaltará sobre mim os meus inimigos? A mesma coisa eu estou passando. Eles dão risada, se exaltam com coisa que eles têm um Deus do lado deles. Pobre segue nu. Se Deus dá uma ordem, todos serão consumidos. Um sopro de Deus não tem poderoso que para na frente. Eles precisam pedir misericórdia a Deus das suas maldades enquanto é tempo. E Davi deixou escrito para nós, porque hoje eu vejo a puríssima verdade. Eles se exaltam, eles se gloriam em cima da vida de um justo. Mas o tempo desses de hoje está curto, está próximo a se findar. É só nós manter firme mais um pouquinho e confiar no Senhor. Aí Davi disse aqui, ó, até quando se exaltará sobre mim os meus inimigos? Até
Eles vão se exaltar e está perto de ser aniquilado com o sopro da boca de Deus. Em breve virarão cinza. A carne, mas ressuscitarão para sofrer a eternidade no lago de fogo. Vamos continuar o 3. Atenta em mim e ouve-me. Ele pediu, Davi, ele pediu o Senhor. Olha para mim e ouve-me. Atenta em mim e ouve-me. Olha para mim, Senhor, e me ouve. Ele pediu a Deus que olhasse para ele e ouvisse ele. Ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Ele pediu a Deus que iluminasse os olhos dele para que ele não adormecesse na morte. Davi pediu mais uns dias de vida, pediu mais um tempo de vida para Deus. Davi clamou a Deus de corpo e alma e espírito, e Deus ouviu Davi. Ao 4. Para que o meu inimigo não diga prevaleci contra ele. Para que os nossos inimigos, essa palavra está dizendo que nós devemos buscar a Deus, jejuar, consagrar, clamar a Ele, para que os nossos inimigos não diga prevaleci sobre ele. Para que os nossos inimigos não diga, para que os meus inimigos não diga prevaleci contra ele. E os meus adversários se não alegrem vindo eu a vacilar. Para que os nossos inimigos não se alegrem vendo eu a vacilar. Vindo eu a vacilar. Para que eles não alegrem vindo eu a vacilar. Para que os nossos inimigos não tenham alegrias vindo eu a vacilar. Então, Davi, ele clamava a Deus. Porque os inimigos nossos, os nossos inimigos, eles acham que estão prevalecendo e vencendo sobre um justo. Mas eles estão enganados que os olhos do Senhor estão como chama de fogo, olhando o seu justo para protegê-lo, para guardá-lo. Vamos para o 5. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Aí Davi já fala para Deus diferente. Davi disse, no 5, mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Meu coração se alegrará. Meu coração se alegrará. O coração de Davi, ele dizia, o coração dele ia alegrar no Senhor, que ele confiava na benignidade do Senhor. O que Davi estava dizendo aqui? Eu sou pecador, frágil, miserável. Reconheço que não sou nada diante de ti, mas eu confio na tua benignidade. Quer dizer, no meu esforço, eu confio na tua benignidade, na tua salvação. E o meu coração se alegrará no Senhor. Meu coração se alegrará. Então, o nosso coração se alegrará no Senhor. Ainda que nós estamos vivendo em meio às adversidades, das perseguições, das lutas, das aflições, o nosso coração se alegrará no Senhor. Se alegrará no Senhor. Então nós não podemos ficar tristes em momento algum, porque nós somos nascidos de Cristo e vivemos para Cristo. Ao 6. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Então, eu vejo isso, nós temos que cantar, louvar o Senhor, porque Ele tem feito nós muito bem. Ele tem nos livrado das acusações de Satanás, das perseguições do diabo. Ele tem nos cercado de sebe para que nós não sejamos destruídos por Satanás. Satanás tem levantado pessoas para
tentar contra nós e nos destruir. Mas o Deus de Davi é o nosso refúgio. O Deus de Jacó, de Isaac e de Abraão, é o nosso socorro. Então, amados, essa é a palavra que o Senhor nos deu para nós hoje. Que nós não devemos, de forma alguma, ceder às ameaças, às perseguições, à zombaria, o deboche dos nossos inimigos. Porque dentro da palavra de Deus, dentro do meio cristão, eles não significam nada. Simplesmente são filhos da perdição, que Deus está permitindo ser usado por Satanás para provar a nossa fé. É a forma que Deus encontrou de nos corrigir. Eles só servem para isso. Eles são usados por Deus para vergonha eterna, instrumento de Satanás, para provar a nossa fé e nos corrigir. Nada mais e nada menos do que isso. Tem alguns que se arrependem e vêm para o Senhor. Creio eu, falando eu, não a Bíblia, que creio eu, que alguns ainda se arrependem e voltam para o Senhor. Mas é muito difícil uma pessoa que já está contaminada voltar atrás. A Bíblia fala que estão com o pé afundado de certa forma que não tem mais jeito de voltar atrás. A Bíblia fala que não tem mais como voltar atrás. Mas nós vamos continuar orando e falando como Davi. Ainda que eu temer, eu hei de confiar no Senhor. Que Deus abençoe a todos, na santa paz do Senhor Jesus.